Nossas mentes pequenas são incapazes de lidar com conceitos de eternidade. Quando se trata de um mundo sem fronteiras de espaço e de tempo, não alcançamos tal compreensão. Consequentemente, nosso Senhor toma a postura de um pai. Confie em mim. Não se aflija quanto à volta de Cristo. Não fique ansioso por coisas que você não pode compreender. Para o cristão, a volta de Cristo não é um enigma a ser resolvido ou um código a ser desvendado, mas um dia para ser esperado. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Renove suas forças nesse momento. Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Com vocês, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Meus queridos, eu queria convidá-los para uma ligeira meditação. São Marcos registra no seu Evangelho, no capítulo de número 16. E para ser sucinto, eu quero ler somente a primeira frase do versículo de número 17. Marcos, capítulo 16, e a primeira frase do versículo de número 17, que assim está escrito: e estes sinais seguirão aos que crerem. Amém. Jesus, queridos, havia ressuscitado. E é interessante o registro que Marcos faz, porque nesse capítulo 16, Marcos dá um ênfase especial ao trabalho singular daquele grupo de mulheres, de irmãs que seguiam a Jesus. Creio que as irmãs têm lido a Bíblia e vocês tomaram conhecimento de que as mulheres tiveram uma participação ativa no ministério de Jesus. São Lucas disse, lá no capítulo 8 do seu Evangelho, que havia um grupo de mulheres que sustentava. Lucas diz que elas sustentavam com as suas fazendas o ministério de Jesus. Vejam, minhas irmãs, a participação ativa daquelas mulheres. Elas acompanhavam a Jesus, mas acompanhavam, meus irmãos, não era somente por questão de um ritual, mas elas acompanhavam Jesus porque elas amavam ao Senhor Jesus. Haja vista que corajosamente tanto Mateus como Marcos, Lucas, João nos contam que aquele grupo de mulheres que seguia Jesus acompanhou o Mestre até a sua crucificação. Enquanto os homens, os apóstolos e os discípulos, no momento da prisão e do acompanhamento de Cristo ao alto do Gólgota, diz-nos a Bíblia que os homens fugiram, eles se espalharam, porém as mulheres corajosamente, elas caminharam junto ao seu Mestre. Marcos nos conta que após Jesus morrer, quando José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e ele levou para sepultá-lo em uma sepultura nova, as mulheres acompanharam. Terminado todo o cerimonial da sepultura, elas viram quando colocaram uma grande pedra fechando a sepultura, e elas voltam para casa. Passa o primeiro dia, o segundo, no terceiro dia pela madrugada, aquele pequeno grupo de mulheres certamente se cativou e elas compraram um perfume muito bom e elas levavam consigo para ungir o corpo de Jesus. Diz Marcos que elas caminharam rumo ao sepulcro. Porém, no caminho, uma delas se lembra e diz: na porta do sepulcro há uma grande pedra. Quem nos revolverá a pedra? Mas escute, minhas irmãs, meus queridos companheiros,
o que eu acho lindo é que o desejo que aquelas mulheres tinham de ir à presença do Senhor, ungir o corpo de Jesus, elas não consideraram nenhum obstáculo, nem mesmo aquela pedra impediu que elas fossem à sepultura. Nos diz a Bíblia, elas não pararam, elas não voltaram, elas continuaram caminhando e ali chegando, qual não foi a surpresa? Creio que alguns companheiros aqui estiveram em Jerusalém, eu estive lá algumas vezes, e na sepultura de Jesus, irmãos, foi feita em uma rocha, uma grande pedra, ali uma pequena entrada, uma pequena porta, e ao lado esquerdo tem um pequeno vão aí de 1,5 metro por 2 metros, e ao lado direito está o lugar onde haviam sepultado Jesus. Elas ali chegam, Maria Madalena se aproxima, olha para o sepulcro, está vazio, e ela sente aquela decepção, porque o corpo do seu querido Jesus não estava ali, certamente estava nas suas mãos o perfume com que ela iria ungir o corpo de Jesus. Naquela decepção, certamente naquela aflição, alguém chega ao seu lado e pergunta o que é que ela estava fazendo ali. E ela disse: olha, se o Senhor levou o corpo do meu Jesus, onde foi que o Senhor levou? E naquele instante, aquele ser que apareceu, então usa da sua verdadeira voz e lhe chama pelo seu nome. Quando ele diz Maria, ela reconhece a sua voz e ela se lança aos seus pés, e quando ela quis abraçá-lo, quando ele disse Maria, ela respondeu Rabone, que quer dizer mestre dos mestres, lança seus pés. Jesus disse: olha, não me toque, porque eu ainda não subi para estar com meu Pai, mas vá, Galileia, diga aos meus discípulos que eu já ressuscitei. Bendito seja o nome de Jesus.